o tema da aula de hoje vai ser ressurreição da carne e vida eterna. É um tema bem complexo. Eu estudando, eu estava ficando doido, porque era um negócio que eu não entendia, eu voltava a entender. Então, preste bastante atenção. Se nem eu entendi direito no começo, né? Mas vocês vão entender que eu vou explicar certinho, eu pedi. Então, a aula vai ser dividida em duas partes. Eu vou dar a primeira parte, né? Que vai ser a ressurreição da carne, que vai se dividir em 3 partes. E depois eu vou explicar o que é a reencarnação. Então, eu vou explicando que nós católicos não cremos na reencarnação, né? Deixar isso bem claro. Mas, enfim, vocês vão entendendo isso conforme ao longo da aula. Pode passar a primeira slide. Bom, vamos começar do começo, né? Começar do início. Cristo morreu na cruz por nós, para remir nossos pecados. Logo após isso, ele foi no... Então, assim, ele foi... Como é que é? Ele foi levado aonde mesmo? Esqueci. Não, o corpo dele. Sepulcro. Sepulcro. Nossa, perfeito, gente. Desculpa, tô doido aqui. Foi levado ao sepulcro, foi colocado o santo sudário nele, e nesse tempo ele ficou 3 dias ali com o corpo dele, com o santo sudário, apenas o corpo. E o que eu vou explicar aqui para vocês agora? O que aconteceu durante esses 3 dias, que é bem importante você entender. Porque se não fosse a ressurreição e toda a etapa que ele fez durante esses 3 dias, nossa fé seria vã, inútil. Toda a vida de Cristo teria sido em vão, né? E por quê? Vou explicar para vocês agora. Bom, quando Cristo esteve no sepulcro, o corpo dele ficou lá, apenas o corpo. Porque o que aconteceu? Todo mundo já ouviu falar da mansão dos mortos. Alguém nunca ouviu falar ainda? Está meio em dúvida? Alguém sabe o que é não sabe o que é a mansão dos mortos? Então eu vou explicar agora o que é a mansão dos mortos. Durante todo o Antigo Testamento, na verdade, Antigo Testamento não, durante toda a história da humanidade, tudo, não tinha céu. Por que não tinha céu? Porque Cristo não tinha aberto as portas do céu. E toda a relação do humano com o divino foi cortado com o pecado de Adão e Eva. Entenderam isso, né? Então não tinha esse contato direto do homem com Deus. Isso é bem importante ressaltar. Entenderam? Entenderam? Sim! Ah, tá bom. Então não tinha esse contato. Então o que aconteceu durante esses 3 dias? Cristo estava lá, né? A alma de Cristo, o corpo dele estava no sepulcro. Ele desceu à mansão dos mortos. Para quê? Para elevar aos céus. Então quem que estava na mansão dos mortos? Todo mundo justo que ia subir aos céus, os injustos foram para o inferno. Quem estava lá no meio? Todos os pregadores do Antigo Testamento, os profetas, tanto de Abraão, todo mundo estava lá, desde Adão e Eva também estava lá, né? Então, Cristo desceu ao sepulcro, como eu já disse, e depois subiu aos céus. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, depois ele ressuscitou, né? Que é o tema principal, que é a ressurreição de Cristo. Isso é o mais importante ressaltar, porque, como eu falei, se não tivesse a ressurreição de Cristo, a fé seria vã. Mas por que seria vã nossa fé? Bom, primeiramente, porque não haveria o corpo glorioso de Cristo, que é justamente o Espírito do Pai, de Deus, vindo sobre o Espírito de Jesus. Enfim, se tornar o corpo glorioso. Uma coisa... pode passar. Perdão. Bom, o que é muito importante agora, eu acho que esses slides que eu fiz é o mais bonito que ficou, então eu vou dar uma atenção maior. Seguinte, tudo que Cristo passou, todo o sofrimento, todas as glórias, no caso a ressurreição, nós passaremos e vamos passar. O que eu quero dizer? Por exemplo, Cristo, quando ele ia ser entregado, ele se sentiu sozinho. Cristo chorou, Cristo suou sangue. Entenderam? Então, uma coisa muito bonita de se dizer antes disso, é que todos os tormentos que vocês já tiveram na sua vida, antes de Cristo entender, ele passou. Então, todas as vezes que, por algum acaso, pelas circunstâncias da vida, às vezes a gente se sente sozinho, a gente chora, a gente se sente afastado, enfim. Cristo passou, antes de tudo. Por isso que ele nos entende e nos acolhe. Cristo se fez pequeno para entender a gente, enfim. Poder, enfim, né? Entender a gente. Então, assim, Cristo se sentiu sozinho, Jesus Cristo foi traído, e entre outras coisas que Jesus Cristo passou. Por quê? Porque ele ia passar a mesma coisa que a gente passou. Entretanto, Cristo não ressuscitou? Cristo não teve seu corpo glorioso? Não teve seu corpo glorioso? Sim. Perfeito. Então nós também não vamos ter? Sim. Então a gente vai ressuscitar com Cristo. O corpo glorioso que Cristo teve, nós também vamos ter. Só que não vamos ter o mesmo corpo de Cristo. Vamos ter um corpo semelhante. Assim como nós somos semelhantes a Cristo. Certo? Tá dando para entender ou tá meio confuso? Ah, que bom. Então, tudo bem. Esse ânimo.
Pessoal, ó. Enfim, mas aí vem a pergunta que eu estava estudando, a coisa que eu mais fiquei, sem entender. Como assim a gente vai morrer, né? Um dia, infelizmente, ou felizmente, para a opção, né? A gente vai morrer e o nosso corpo vai ressuscitar. Como assim vai ressuscitar o nosso corpo? Eu não entendi. E aí eu estava lendo o catecismo, eu vou até ler porque é muito importante, porque é uma coisa que eu consegui entender perfeitamente como que funciona o nosso corpo ressuscitar. Que pra mim é uma coisa doida, né? Porque, como que vai estar morto, vai voltar do nada? Eu vou explicar isso pra vocês. Vou até ler e depois eu explico, né? Pra não ficar um negócio meio leitura, enfim. O que é ressuscitar? Na morte, que é a separação da alma e do corpo. Então você morreu, seu corpo ficou aqui, sua alma vai ser elevada. Amém, né? Se Deus quiser, vai pro céu, todo mundo, né? Purgatório, amém? Agora, que é a separação do corpo da alma. Que o corpo é a corrupção do homem, né? Que é todos os pecados, enfim, todas as tentações erradas ficam no corpo, porque o espírito por si é puro. E depois, ao passo que sua alma vai em encontro com Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo as nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Eu não entendi nada que você falou, eu vou explicar agora para vocês. Seguinte, então nosso corpo morreu, ficou aqui na terra, e ele vai ressuscitar, vai falar heresia aqui. Vai ressuscitar na glória de Deus. Então a gente vai ter um corpo não como agora, não como a gente tinha. Vai ser um corpo glorioso. Entendeu? O corpo de Cristo. Não, de Cristo não. Parecido com Cristo, perdão. E é isso. Eu coloquei também esse versículo de João, que é um versículo que eu gosto muito e se coube ao tema, né? Que todas as aflições que Cristo teve, a gente também vai ter. Mas tem de voltar, eu venci o mundo. Alguém trouxe Bíblia, antes de tudo? Quem trouxe Bíblia? Levanta a mão. Amém. Que é isso? Quem não trouxe Bíblia é um ponto a menos na prova. Já vou avisar a Débora depois, hein? Então tá bom. Mas, enfim, anotem depois esse versículo, que é um versículo muito bom, muito bonito, né? Enfim, todos os momentos acompanham esse versículo aqui, porque eu gosto muito desse versículo. Enfim, é isso. Pode passar. Calma aí. Ô, gente, rapidinho. Alguém sabe o que é corpo glorioso? É um corpo glorificado. Mas qual que é a diferença desse corpo com o nosso corpo? Porque a gente também tem um corpo, mas ele é glorioso sim ou não? Ele não é glorioso. O corpo glorioso de Cristo é o mesmo corpo de antes da ressurreição. Então Cristo morre e quando ele ressuscita, ele vai ressuscitar no mesmo corpo. Não vai ser um corpo diferente, não vai ser outra fisionomia, tudo mais, vai ser o mesmo corpo de Cristo. Só que esse corpo não vai ser o mesmo. Quer dizer, calma. Esse corpo não vai ter as mesmas limitações de antes. Ele vai ser um corpo glorificado, um corpo glorioso. Um corpo que ele é físico, sim, ele é físico. Só que ele não vai estar preso às limitações dessa terra. Então, a partir do momento que Jesus ressuscita e está com seu corpo glorioso, ele consegue, por exemplo, atravessar a parede, porque tem uma passagem que fala que os discípulos estavam trancados numa sala com medo e Jesus atravessou a porta, entrou naquela sala e falou para os seus discípulos: a paz esteja convosco. Então é um corpo humano, é um corpo físico, só que ele está glorificado. Então Jesus não vai mais sentir fome depois disso, Jesus não vai mais ficar doente depois disso, não vai mais sentir dor depois do corpo glorificado. E é esse mesmo corpo glorificado que a gente vai ter no futuro, né? Na ressurreição dos mortos. Só para... só para complementar, não sei se vocês entenderam, como é que vai ser esse corpo glorioso. Nós não temos fome, nós não temos tristeza, todas as limitações humanas. Cristo também tinha. Cristo tinha fome e, como o Pedrinho comentou, depois da ressurreição não tem mais. Não tem mais as limitações humanas que antes o corpo humano tinha. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Certeza? Sim. Eu vou perguntar para vocês depois, hein? Vou contar para você depois, que é a ressurreição de Cristo. Pode passar. Então, agora uma parte muito, muito importante é por que é tão importante a ressurreição de Cristo. Como eu disse no começo da aula, se não tivesse a ressurreição de Cristo, toda a fé cristã teria sido em vão. Porque não teria a ressurreição, como propriamente dito, e tudo que Jesus Cristo faria não seria feito, porque ele não teria ressuscitado, ele estaria morto, certo?
Certo? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Cristo, antes de ressuscitar, como eu disse, ele desce a mansão dos mortos. Quem está lá? Todo o pessoal do Antigo Testamento, todo o pessoal antes da vida de Cristo. De toda a humanidade. Os justos de toda a humanidade. Que eles vão subir aos céus com Cristo, certo? Perfeito. Então aqui está Cristo, ele vai descer a mansão dos mortos, depois vai ressuscitar. Antes, aqui que eu estou falando na mansão dos mortos, é a alma dele. O corpo dele está no sepulcro, por enquanto. Depois ele vai subir aos céus juntamente com as almas e o espírito dele. Depois ele vai descer ao corpo dele. Vai voltar ao corpo dele, que vai se tornar o corpo glorioso de Cristo. Certo? Certo? Gente, animação, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou meio confuso, mas desculpa aí, gente. Mas dá um ânimo aí. Enfim, eu até escrevi isso daqui para vocês entenderem melhor por que seria vã se não tivesse a ressurreição. Porque se ele não tivesse ressuscitado, primeiro que não levaria ninguém, não teria descido a mansão dos mortos. Se não fosse a mansão dos mortos, ninguém subiria aos céus. Se ninguém subisse aos céus, teria céu. Quer dizer, teria céu obviamente, mas as portas do céu estariam fechadas. Então não teria como você acessar o céu. Então, como eu falei, todo o sacrifício teria sido em vão. E todas as profecias que tinha sobre Jesus teria sido em vão. Tanto é que essa é uma das profecias. Outra profecia também que veio à minha cabeça agora é aquela profecia que Jesus não teria nenhum osso quebrado. Eu estava pensando nisso quando eu estudava. Cristo sofreu muito, teve muitas chagas, enfim. Mas como as profecias das Sagradas Escrituras diziam, nenhum osso dele ia ser quebrado. E dito e feito, né? Porque Filho do Altíssimo, Deus não ia permitir que quebrassem os ossos do seu filho, como a Sagrada Escritura disse. Enfim, e quero dizer que, enfim, as profecias se cumpriram. Então, por isso que foi tão importante a ressurreição de Cristo. Deu para entender a ressurreição de Cristo, a importância? Sim. Então tá bom. Agora, minha última parte, slide, depois com o Pedrinho. É um tema muito importante vocês entenderem isso daqui, para vocês caírem em heresia depois, que é a reencarnação. Primeiro que a reencarnação, nós católicos não cremos. Isso é de outras doutrinas, geralmente das espírito kardecista, matriz africana, como Umbanda, Candomblé, xamanismo, enfim, entre outras que tem por aí. Nós não cremos na reencarnação. Por quê? O que seria a reencarnação? Uma coisa que eu estava tendo dúvida, por exemplo, estava perguntando para um catequista aqui antes da aula. Poxa, a gente vai morrer, nosso corpo vai ficar aqui, nossa alma vai subir aos céus. Mas a gente não vai ressuscitar com outro corpo? Com o corpo, quer dizer? Exatamente, não vai ser com outro corpo. Porque se a gente ressuscitasse com outro corpo, seria a reencarnação, que nós não cremos. Então nosso corpo, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo, só que o corpo glorioso, como foi dito nas últimas aulas, na aula, perdão. Enfim, para entender melhor o que é a reencarnação, acho que você já deve ter ouvido o que é a reencarnação, mas resumidamente você tem uma vida. Por exemplo, eu estava até brincando com o Pedrinho. Eu vou brincar, eu sou o Tim Maia. Tem o Tim Maia. O Tim Maia morreu, certo? Só para entender melhor, sei que é meio engraçado, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tem o Tim Maia morreu, aí só teve seus pecados, ficou com pendências aqui na Terra. Então o espírito dele, por exemplo, aí agora eu que estou com o espírito dele, e aí eu vou pagar minhas dívidas que eu fiquei na Terra. É uma teoria meio doida, mas é a reencarnação, né? E é isso que eles creem. E eu peguei até um versículo para exemplificar porque nós não cremos nisso, porque como Cristo morreu só uma vez só por nós, a gente também, uma só vez, a gente vai morrer uma só vez. Certo? Então nós católicos acreditamos na reencarnação, certo? Muito bem. A gente não acredita na reencarnação. Tá? Certo? Então tá bom, é isso. Agora passar a vez pro Pedrinho. Então, gente, vamos lá. Falamos da ressurreição. E agora a gente vai falar do que acontece depois que a gente morre. A gente está vivendo aqui tranquilo, na boa, vivendo de um jeito que não é o jeito que Cristo viveu na Terra. A gente está vivendo de um jeito mundano, muitas vezes de um jeito que não obedece os mandamentos, que não faz aquilo que Cristo pediu para a gente fazer. A gente pode estar vivendo num momento tá afastado de Deus ou com inimizade de Deus. E de repente, a gente morre.
a gente vai morrer. E o nosso corpo vai ficar aqui na terra. A gente vai ter a separação da nossa alma com o corpo. O nosso corpo vai ficar. E a nossa alma? Para onde é que vai? Será? Será que vai para o céu? Quando a gente morrer, Jesus, a gente vai abrir os olhos assim e vai estar lá, Deus na nossa frente. E a gente vai ter um juízo. Deus vai julgar todas as nossas ações que a gente fez aqui na terra. Deus vai julgar tudo que a gente fez, se a gente teve frutos bons do que a gente pregava. Poxa, Pedrinho, um cara que vai lá na igreja e prega e dá aula de catequese. Mas se ele não faz os frutos, se ele não produz esses frutos que ele prega, do que adianta? Do que vai adiantar ele pregar assim? Então, Cristo lá vai fazer um juízo conosco. Vai julgar todas as nossas ações. E é o que a gente chama de juízo particular. E nesse juízo particular, ele vai ver para onde você vai, dependendo de como você estava na sua amizade com Deus. Se você estivesse de amizade com Deus, se você estiver realmente com amizade com Deus, sem pecados mortais e sem nada, você vai para onde? Céu. Mas e se você morrer com inimizade com Deus, se você morrer com um pecado, se você morrer com pecado mortal, sem ter confessado, sem ter aderido à misericórdia, o que a gente vai merecer? Inferno. Então é nesse juízo que Deus vai determinar qual que vai ser a nossa sentença. Que vai determinar para onde que a gente vai, qual que vai ser a nossa recompensa, qual que vai ser o que a gente vai receber da nossa vida daqui. A pessoa que fez uma vida santa, uma vida justa, vai receber uma recompensa eterna. A pessoa que viveu de uma forma mundana, de uma forma de pecados, de vícios, ela vai para o inferno. Ela vai receber o que ela plantou. E esse vai ser o nosso juízo particular, aquele juízo que vai ser logo depois da morte. Só antes que eu coloquei ali no slide, que eu queria deixar claro para vocês. Não importa como você viveu, como eu coloquei, mas como você morreu. Eu coloquei o exemplo do bom ladrão, né? São Dimas. Teve sua vida inteira de pecado, assim como outros, muitos santos, como pode ser até a nossa vida. A gente pode passar uma vida inteira de pecado, mas no último instante, como foi Dimas, ele se arrependeu e creu em Cristo. E no mesmo dia, Cristo confirmou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, o que eu quero dizer? Não importa como você teve sua vida, assim como Santo Agostinho, vivia embalado, enfim, fazendo coisa errada, em adultério, mas converteu e seguiu a vontade de Deus, que é isso que importa. Seguir a vontade de Deus nos últimos instantes de vida. Certo? Tá bom. Próximo slide. E o juízo final? Quando que vai ser? O que vai ser esse juízo final? Jesus não morreu e ressuscitou? E depois de 40 dias, o que aconteceu? Nossa, quantas respostas interessantes. O que aconteceu depois de 40 dias que Cristo ressuscitou? Ele subiu aos céus. E o que ele prometeu pra gente quando ele subiu aos céus? Que ele ia voltar. Ele prometeu que ele ia voltar um dia, no fim dos tempos. A gente sabe quando vai ser esse dia? Não sabe. Jesus sabe quando que vai ser esse dia? Também não sabe. O único que sabe quando que vai ser esse dia é o próprio Pai, porque foi Ele que determinou a primeira vinda de Cristo. Então a gente fica esperando essa vinda de Cristo, essa segunda vinda de Cristo. Mas não vai ser uma segunda vinda que Jesus vai vir pequenininho como um bebê e vai crescer tudo de novo, porque isso é reencarnação. Isso a gente não acredita. Cristo não vai voltar de novo com uma pessoa pequenininha, não vai nascer de outra mulher, não vai ter que aprender tudo que ele aprendeu e se desenvolver. Ele vai voltar com o seu corpo glorioso, ele vai voltar de uma forma glorificada, vai voltar de um jeito que a gente nem consegue entender, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser o nosso juízo final, em que Cristo vai julgar toda a humanidade. E ele vai dar qualidade para as sentenças. Como assim qualidade para as sentenças? No juízo final, ele vai intensificar uma sentença. Se tem uma pessoa que vai para o céu
mas ela fez o mínimo para chegar no céu, beleza, ela vai estar feliz, vai estar contente, vai estar no céu, vai estar plenamente feliz, vai estar tete a tete com Deus, vai estar olhando nos olhos de Deus. Só que um santo, uma pessoa muito mais piedosa, por exemplo, São Francisco de Assis, que fez muito mais por Deus na terra, fez muito mais por Cristo, viveu em humildade, pregou amor, ele não vai merecer muito mais? Então, a recompensa dele no céu vai ser muito maior do que a pessoa que fez o mínimo, que passou assim raspando, passou com 6. Uma pessoa que passou com 10 vai receber uma recompensa muito maior do que aquela que passou bem assim na média. Mas não só no paraíso, mas também no inferno. Uma pessoa que fez no inferno, que fez besteira na vida, pecou e foi para o inferno, ela merece a perdição eterna, ela merece sofrer. Só que uma pessoa que pecou e com esse pecado influenciou os outros, e esse pecado teve rastros, teve consequências ao longo da humanidade. Por exemplo, esse carinha aqui, quem é esse carinha aqui? Lutero. O que ele fez? Ele fez a reforma protestante. Ele fez uma divisão com a igreja. E ele não foi o único que saiu. Com ele arrastou um monte de gente. E os efeitos, as consequências dessa divisão estão até hoje, 500 anos depois dessa reforma. Ele não vai merecer uma pena muito pior por causa disso? Isso significa que o cara que está no céu, não Francisco de Assis, mas o outro, que passou com 6, passou no mínimo possível, isso quer dizer que ele vai estar, não vai estar completamente alegre? Não. É confuso, mas os dois vão estar plenamente alegres. Imagina assim, tem um copinho de requeijão que cabe uma quantidade de água. Se você encher aquele copo com água, ele vai estar totalmente cheio, não é? E aquele copo vai estar feliz, digamos assim, vai estar totalmente cheio, vai estar plenamente feliz. Só que se eu pegar uma piscina e encher essa piscina, não vai vir muito mais água, e a piscina também não vai estar cheia, da mesma forma que o copo. A pessoa que foi muito santa na terra vai estar com um nível de graça, que é a água, muito maior do que aquela pessoa que fez o mínimo possível, o mínimo necessário. Os dois vão estar plenamente felizes, plenamente alegres, plenamente no céu. Os dois vão estar no céu, só que um vai ter uma graça muito maior. Assim, no inferno, uma pessoa que foi para o inferno tem um nível de pena, a água, né, do copo. Só que uma pessoa que foi pior na terra, que teve o pecado, e esse pecado foi maior, teve consequências maiores e duração maior, vai ter um pecado, vai ter uma pena muito maior, apesar dos dois estarem sofrendo infinitamente. E segundo o catecismo, no dia do juízo, por ocasião do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. O que isso quer dizer? Que quando Cristo ressuscitar, quando Cristo voltar gloriosamente dos céus, ele vai ter acabado com o mal, vai ter aniquilado o mal. E lá ele vai estabelecer a sua vitória, ele vai estabelecer a sua vitória sobre o demônio, sobre o mal, sobre o pecado. Certo? Alguma dúvida sobre o juízo final e sobre o juízo particular? Não? Só uma coisa antes também para complementar. A gente não tem como ter total certeza de quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Essa imagem aqui está com o Lutero dessa forma porque teve uma visão de uma... Não é santa, é beata, né? De uma beata que viu Lutero no inferno, com um Satanás martelando a cabeça dele. Então, ser uma beata quer dizer que a igreja estudou a vida dela, tudo que ela teve e confirmou, né? E é coerente com a fé. Certo? Estão entendendo? Pessoal do fundão aí, como é que tá a aula? Tá bom? Tô de olho, hein?
Presta atenção. Beleza, fizemos o juízo particular, morremos, e aí vai estar lá Jesus julgando a gente, Maria, nossa advogada, nosso anjo da guarda, pedindo, né, advogando por nós, fazendo de tudo para que a gente seja salvo. E do outro lado, o promotor, né, que é o demônio, que vai fazer de tudo para perder a gente, para fazer com que a gente vá para o inferno. Vai ter o juízo e Cristo vai determinar a sentença. E a gente vai ter duas opções de destinos depois da morte. Quais são essas opções? Céu e inferno. E o purgatório? Alguém falou aqui, quem falou o purgatório? O purgatório, e aí? O que é o purgatório? É céu, é inferno? O que é? São dois destinos só. O purgatório não é um terceiro. São só dois. O céu e o inferno. O purgatório, a gente explica um pouquinho mais pra frente, tá? Então vamos lá. O que é o céu? São os cristãos justos que viveram verdadeiramente a vontade de Deus na terra. São eles que fizeram a obra de Deus aqui entre os homens. São eles que alcançaram a santidade. São eles que morreram em amizade com Deus e cheios da graça, né? E eles são chamados a vir para o céu, que é um lugar que lá vão ter todas as alegrias, toda a felicidade vai estar lá. Por quê? Porque a nossa alma é feita para o céu. Deus, quando criou a gente, fez a gente para o céu, fez a gente para a eternidade, para viver junto com Ele. Então, quando a gente vai para o céu, a gente está completamente na glória de Deus. A gente vai estar plenamente glorificado com Deus, vai estar olhando Deus face a face, vai estar lá com Maria, vai estar com os anjos, vai estar com os santos e com as outras pessoas que morreram e foram para o céu. A gente vai estar plenamente feliz naquele lugar. Vai ser a plenitude da felicidade, a plenitude do amor, da graça, tudo de bom vai estar lá. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor, não vai ter angústias, mas vai ser só a alegria de estar junto com Deus. Vai ser só a felicidade de estar junto com o nosso Criador. Porque foi para isso que a gente foi feito, para ficar junto com o nosso Criador. E é de lá que ansiosamente esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Os que foram destinados a ir para o céu, quando o Cristo voltar na sua vinda gloriosa, vai estabelecer novos céus e novas terras. E aqueles que foram sentenciados a ir para o céu, no juízo particular, vão ressuscitar de corpo. Vão ressuscitar, vão ter uma ressurreição da carne. Eles que vão voltar para uma terra, mas não essa terra aqui, uma terra nova, uma terra limpa, uma terra sem pecado, sem dor, sem miséria. Cristo prometeu novos céus e novas terras para um novo corpo glorificado. Então a gente espera estar no céu para depois vir para esse novo céu e nova terra. E essa é a nossa esperança, de vir para a glória de Deus e um dia ficar com um corpo glorioso junto com Cristo. O que é o purgatório, gente? Muita gente meio que confunde, né? Pensa que é outro destino, tem o céu, o inferno e o purgatório. Gente, as pessoas que vão para o purgatório, o que são? São aquelas que morreram em amizade com Deus. Amém? São aquelas que morreram em estado de graça, mas elas ainda não estão totalmente puras. Elas estão com as consequências do pecado, aquela sujeira que o pecado faz na gente, aquela sujeira que o pecado mancha a nossa alma.
Então, são aqueles que, mesmo estando em estado de graça, eles precisam ainda ser purificados. E é no purgatório que vai ter essa purificação, que vai ter essa lavagem de nossa alma. Mas as pessoas que vão para o purgatório vão ficar eternamente no purgatório? Sim ou não? Não. Para onde que elas vão? Ou para o céu ou para o inferno? Ou não? Para o céu. Elas já estão garantidas o lugar delas no céu. Então, depois que acabar a pena do purgatório, eles vão direto para o céu. Não tem mais a chance deles irem para o inferno, tá? Então, lá no purgatório vai vir um fogo que vai purificar a gente. É um fogo purificador. Mas, alguém já passou mertiolate aqui? Ele vai curar o nosso machucado. Só que vai arder, né? Vai arder pra caramba. Mesma coisa no purgatório. A gente vai estar sendo purificado. Só que essa purificação vai doer. Essa purificação vai ser penosa para nós. A gente vai sofrer com essa purificação. E vai sofrer muito. O nosso objetivo, a gente não pode mirar no purgatório. A gente não pode mirar, eu vou no purgatório que está bom. Não está bom ir no purgatório. Porque a gente foi feito para o céu. Jesus se entregou inteiramente na cruz. Se entregou inteiramente na cruz para a gente ir para o céu, para nos dar a chance de ir para o céu. É uma falta de caridade, uma falta de amor a gente desejar ir para o purgatório. E quem deseja ir para o purgatório, quem mira no purgatório, não consegue chegar lá. A pessoa que faz as coisas na terra, pensando em ir pro purgatório, vou fazer o mínimo para chegar no purgatório, porque o purgatório basta. Não basta. A pessoa que mira no purgatório vai acabar se perdendo. A pessoa que faz o mínimo para chegar no purgatório vai acabar se perdendo, vai acabar indo para o inferno. Porque se a gente chuta baixo, a gente vai conseguir um resultado pior ainda. Se alguém estuda para tirar 6, vai tirar quanto? 3. Não vai conseguir passar. Se alguém estuda para tirar 10, se alguém dá o máximo de si, pode ser que não consiga 10, mas vai passar. Quem mira para chegar no purgatório, vai cair. E o purgatório não é porque você já tem a certeza que vai para o céu, que é um negócio simples. É um negócio fácil, um negócio de boa. Não é porque a gente vai no purgatório que a gente vai ficar tranquilo. O purgatório, a dor que o purgatório nos proporciona é uma dor muito grande. É uma angústia muito grande. De você ter a certeza de estar salvo, mas você não consegue ver Cristo. É uma dor de estar sendo purificado dos seus pecados, de estar tendo as suas manchas lavadas. Então a dor do purgatório não é uma coisa leve, não é uma coisa simples. É uma dor de agonia. A única coisa boa do purgatório é que a gente vai ter a certeza que vai para o céu. É que a gente tem a certeza que um dia vai ser salvo. Nem estava aqui no slide, mas eu acho até importante falar das indulgências. Vocês sabem o que são indulgências? O que são indulgências? Vamos lá. As indulgências, elas apagam as consequências do pecado, as manchas do pecado. Então, vocês vão ver que os pecados mortais são apagados aonde? Na confissão. Só que ainda vão ter consequências desse pecado. Ainda vão ter consequências dessa falha que a gente teve. Aquela sujeira, nossa alma ainda vai estar suja. Já não vai mais estar suja. Mas ainda vão ter aqueles rastros do pecado. E a pessoa que morre com a alma pura, mas com o rastro do pecado, vai para o purgatório. E como é que eu faço para evitar isso? Como é que eu faço para limpar esse rastro do pecado? Com uma coisa que a gente chama de indulgência. Que vai apagar, não o pecado. A indulgência não vai perdoar o pecado que foi cometido.
mas ela vai apagar a consequência, o rastro desse pecado. Imagine que eu pegue uma xícara muito bonita do casamento dos meus pais. Uma herança de família, do meu avô, do meu bisavô. E eu vou lá e quebro essa xícara no chão. Eu quebro essa xícara jogando ela no chão. Ela vai se esmigalhar, ela vai se estilhaçar no chão. Mas aí eu me arrependo de ter quebrado. E falo, caramba, eu não devia ter quebrado essa xícara. Eu vou consertar. Aí eu pego caquinho por caquinho e vou colando esses caquinhos. Vou colando um, vou colando outro, pego um caquinho, pego outro. E aí eu consigo restituir essa xícara. A xícara vai estar de novo, né? Vai estar aqui de novo, certo? Eu vou ter a xícara de novo. Mas ela vai estar tão perfeita como antes? Não, ela ainda vai ter as rachaduras. Assim como a nossa alma, quando a gente peca mortalmente, a nossa alma, ela como que se quebra no chão, né? Que nem a xícara. E na confissão, a gente consegue restituir essa alma, essa caridade da alma, essa amizade com Deus. Só que ela ainda vai estar imperfeita. Ela ainda vai ter os rastros da quebra. A indulgência vai apagar aqueles rastros, vai apagar aquelas rachaduras. Vai restituir a xícara como se ela fosse nova. Então a indulgência vai apagar esses rastros do pecado. E outra coisa importante é que o catecismo vai ensinar pra gente que as nossas penitências aqui na terra, elas podem diminuir a purificação no purgatório. O que isso quer dizer? Que quando eu faço penitência aqui, quando eu deixo de comer chocolate por amor a Deus, mesmo que seja uma ação pequena, essa ação, se for feita com amor, pode diminuir a pena do purgatório. Eu posso ficar menos tempo no purgatório por causa de uma penitência que eu fiz na terra. Então, uma pessoa penitente aqui na terra vai ter muito menos tempo no purgatório, porque ela já teve os seus pecados purificados, um pouco dos pecados purificados pelas penitências aqui na terra. Então, é uma grande importância da penitência que a gente tem. Alguma dúvida sobre purgatório? Todo mundo aqui já teve algum parente ou algum amigo querido, algum parente que já faleceu, certo? Todo mundo. A gente sabe se esse nosso parente está no céu? A gente não sabe. Então a gente tem que partir do pressuposto que eles estão no purgatório. Nós temos que rezar por essas almas, gente. Essas almas não vão sair do purgatório por força delas, amém? Essas almas do purgatório dependem da nossa oração. As almas do purgatório dependem da nossa penitência. Todo dia eu sou convidado a rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Vocês lembram da aula passada que foi sobre a comunhão dos santos? Vocês lembram que existe um intercâmbio entre a igreja dessa terra, que é a igreja que luta, ou militante. Existe também uma comunicação com a igreja que já está no céu, que é a igreja triunfante. E uma comunicação com a igreja que está no purgatório, que é a igreja padecente. O que é padecer? O que é a palavra padecer? Gente, a língua portuguesa. Ó, a língua portuguesa. Ó, os bigodes de português. O que é padecer? Sofrer. Escreve no Enem, lá na tua redação, padecer, que você vai ganhar uns pontinhos, tá bom? Padecer é sofrer. Então a igreja padecente é a igreja que sofre, é o purgatório, eles estão sofrendo. Eles estão se purificando, porque só chega à presença de Deus quem é puro, quem é santo como ele. Gente, dizem os santos que uma alma que sai do purgatório por causa da tua oração nunca vai se esquecer de você. Essa alma vai sair do purgatório e vai chegar no céu e vai saber que você rezou por ela. Foi aquela tua Ave Maria que fez ela sair do purgatório. E aí hoje, essa alma está no céu, está na igreja triunfante.
que lá na igreja triunfante, ninguém está tocando harpa, ninguém está lá que nem anjinho voando, comendo a uvinha aqui. Os santos trabalham no céu, intercedendo, rezando, pedindo por cada um de nós, diante do trono de Jesus. Os santos não estão lá de boa. Às vezes a gente fala, quero ir para o céu para ficar de boa. Não tem um ditado assim? Tô cansado, vou descansar depois que eu morrer. Eu achava isso, gente. Mas os santos não descansam, não. Eles estão diante de Deus e eles estão rezando e eles estão pedindo por cada um de nós aqui na terra. Imagina, eu fico pensando, uma avó minha, um vô meu, alguém que já morreu, eu não sei se está no céu ou no purgatório. Eu rezo por eles. Senhor, na tua misericórdia, se eles estão no purgatório, que eles possam se liberar, sair do purgatório. Já pensou, eles vão para o céu? E aí eles vão para o céu por causa da tua oração? Você ganhou um amigo. Você ganhou um amigo do céu e ele nunca mais vai esquecer. E aí ele vai rezar por você de volta. Imagina o poder dessa oração. Então isso é muito poderoso. Esse intercâmbio, essa comunicação dos bens da igreja, que é a comunhão dos santos, e que tem a ver com essa aula, amém? Vocês entendem que todos os temas da nossa fé estão interligados? O começo da aula, o Mauro falou sobre Jesus, que foi o começo do ano, as aulas sobre o começo do ano. Jesus morreu, ressuscitou, tudo tem a ver. Não deixemos de rezar pelas almas do purgatório. Lembrem de mim falando isso, que todo dia, gente, pelo menos uma Ave Maria por elas. Tem almas dos indigentes, tem pessoas que estão mortas que não tem quem reze por elas. Já pensou? Ninguém rezando por você no dia que você falecer. Tem gente que morreu e ninguém reza por elas. Que sejamos nós, você e eu, a rezar por elas. Tá? Então o purgatório é isso. É como se fosse essa sala de espera para chegar no céu. Uma sala que as pessoas estão sendo purificadas para um dia chegar no céu. É como se fosse que um rei muito rico um dia desse uma festa. Uma festa muito chique, sabe? Ia convidar os amigos dele. Aqueles que viraram as costas pro rei não puderam entrar na festa. E ficaram lá na noite, no frio, no escuro, com medo. Mas eles não pediram ajuda do rei. Eles viraram as costas pro rei. Recusaram essa oferta desse rei. Tiveram aqueles que eram muito amigos do rei e aceitaram de muito bom grado esse convite. E eles se prepararam, vestiram a melhor roupa que eles tinham. Eles passaram perfume, tomaram banho, pentearam o cabelo, mandaram cortar. Foram produzidos para essa festa. Foram muito bonitos, foram arrumados, foram limpos. E esse rei recebeu eles de braços abertos. Só que tinha algumas pessoas que também receberam um convite e que também aceitaram esse convite, que não conseguiram se preparar direito. Eles foram sujos, eles foram com uma roupa qualquer, foram sujos, foram fedendo. E esse rei amava muito essas pessoas, porque eles aceitaram o convite. Eles eram verdadeiramente os amigos desse rei. Só que eles não tinham condições de entrar na festa, porque eles não estavam preparados, eles não estavam limpos. O que o rei fez? Na entrada do castelo, fez uma sala em que essas pessoas deveriam ser limpas. Só que a sujeira estava tão incrustada neles, estava tão dura, difícil de sair, que doía na hora de raspar a esponja, na hora de raspar, de limpar, doía. Era penoso, eles estavam sentindo dor, mas eles também estavam felizes de que um dia eles poderiam entrar nessa festa. Quando eles estiverem realmente puros, quando eles estiverem limpos, quando a alma deles estiverem purificadas, eles vão poder entrar na festa do Cordeiro, no banquete do Cordeiro.
E qual que é a outra sentença que Deus pode dar pra gente? O inferno. Agora eu quero que todo mundo preste atenção, porque é uma parte mais pesada e difícil da aula. Então preste atenção, para de falar com um amiguinho que está do lado, uma amiguinha que está do lado, e foca aqui. O que é o inferno, gente? É a separação com Deus, a separação de Deus. Quando você, por livre e espontânea vontade, olha para Deus e fala: eu não quero isso, não aceito a sua misericórdia, eu quero ficar longe de você, você não é meu amigo, eu não te amo. E você, por livre e espontânea vontade, vai se afastar de Deus e vai para o inferno, vai queimar, está condenado a queimar eternamente no fogo do inferno. E qual que é a pior tortura do inferno, gente? São os demônios que ficam lá maltratando as nossas almas? Não são esses demônios. A pior tortura do inferno, a pior angústia de estar no inferno, é estar longe de Deus. Porque a nossa alma foi feita para estar com Deus. A nossa alma foi feita, nosso coração tem um buraco. A gente nasce com um buraco no coração. E esse buraco tem exatamente o tamanho de Deus. Isso quer dizer que esse buraco só vai poder ser preenchido com Deus se a gente está totalmente ausente. Se Deus está ausente de nós, se não tem nenhum traço de Deus, nenhum amor, nenhuma fé, nada, a nossa alma vai ter um buraco infinito, vai ter uma tortura infinita de saber que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu muitas chances na vida, mas eu recusei todas. É a angústia de saber que mesmo Deus se entregando numa cruz por mim, para a remissão dos meus pecados, eu virei as costas para Ele e eu andei na direção contrária, na direção do mundo. É saber que Deus não vai mais estar aqui comigo nas minhas angústias. Saber que eu abandonei Deus e que agora eu não vou mais ter acesso a Ele. Eu não vou mais conseguir rezar, porque não tem amor no meu coração. O amor acaba quando a gente vai para o inferno. Não tem mais como a gente amar, só tem ódio no nosso coração. Ódio de todo mundo, ódio de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, ódio de Deus. A gente tem ódio de Deus quando a gente está no inferno, e ódio de nós mesmos. E um sentimento, a gente fica com uma sensação de querer morrer, de querer que aquela tortura acabe, mas a gente não vai conseguir morrer para aquela sensação acabar, porque aquela sensação já é a morte eterna, a morte da alma. E a gente vai ficar eternamente com isso em nós, com esse sentimento, com essa angústia de ter virado as costas para Deus. E a gente vai estar sozinho lá. Não vai mais ter ninguém que possa amar a gente e segurar na nossa mão e falar: vem, levanta, você tem mais uma chance. Não vai mais ter segundas chances no inferno, porque todas as nossas chances a gente desperdiçou. Todas as nossas oportunidades que Deus deu, a gente desperdiçou. A gente cagou para Deus. E agora não tem mais como voltar atrás. Não tem mais o tempo para a gente se arrepender. Por isso o nosso tempo de arrependimento é agora. O nosso tempo de mudança de vida é agora na terra. Ninguém aqui, eu acho que ninguém aqui quer ir para o inferno. Tô certo ou tô errado? Certo. Ninguém quer ir para o inferno. Então por que a gente ainda insiste nessa vida velha? Por que ainda a gente insiste nos mesmos pecados, nas mesmas falhas? A gente tem um apego com o pecado. A gente precisa se desvencilhar desse pecado, se desapegar dele.
Porque no juízo final, no juízo particular, quando a gente estiver frente a frente com Deus, não vai mais ter desculpa. A gente vai se ver como Deus enxerga a gente. E aí, a gente, vendo que a gente não merece, que a gente fez o que desagrada a Deus, que a gente fez o que não era a vontade dele, a gente vai se ver naquele dia e vai falar: eu vou para o inferno, eu vou determinar minha própria sentença, porque eu não amei a Deus. E lá eu vou ficar para sempre, na eternidade. Não tem fim, não tem melhora, não tem uma sensação de alívio no inferno. Quando você pensa que acabou, não acabou, porque vem mais outros para fazer você ter mais agonia. Quando você vai pensar que acabou, vem mais demônios te dar aflição nessa hora, torturar a sua alma, e você naquele sentimento de estar sozinho para sempre, sem ninguém para te ajudar. Gente, como o tema está sério, eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente? Sim. Então faz o seguinte, fecha o olho agora, por favor. Todo mundo. Fecha o olho. Pensa naquelas pessoas que você mais gosta. Não estou falando só de família. Família, amigas, pessoas que você gosta de ter do lado. Desde amigo da escola até a sua família. Pensaram em todo mundo? Pode abrir. Pode abrir, já pensaram? Então, falando um pouquinho mais sério, eu penso o seguinte: vamos supor, existe o câncer, certo? E a cura do câncer não existe. Mas pensa que agora tem uma cura para o câncer, que é a cura do inferno, que é Cristo. Imagina que você um dia vai estar frente a frente com essas pessoas que você mais gostam, e por sua culpa, por você não ter anunciado essa cura, eles vão para o inferno por culpa sua. E eu não estou exagerando. Toda a nossa vida, tudo que a gente faz é reflexo daquilo que a gente vive, enfim. Então imagina que por culpa nossa a gente pode ser levado ou levar os outros ao inferno. Eu sei que muitas vezes a gente desacredita. A gente fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, né? Doido falando aqui, um Raul de franja aqui falando coisa nada com nada, né? Uma doideira danada. Mas isso é sério. Isso é muito sério. Eu sei que o mundo espiritual em si é difícil de acreditar. Eu também duvidava, não vou ser leigo aqui. Quando eu estava aqui, porque eu já fui de vocês, né? Um tempo atrás, não sou tão velho, mas já tive uns 3 anos atrás. Eu pensava: o que esses caras estão falando, querendo dormir, querendo conversar aqui. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo que realmente tem alguém que ama e está com vocês a cada momento. Eu vou comentar um negócio aqui, eu não queria falar, mas senti muito no coração. Eu sou uma pessoa, quem me conhece aqui, eu sou uma pessoa mais cética do mundo. Eu duvido de tudo. Tipo, duvido de, às vezes, coisas que Deus faz eu nem percebo, na correria do dia a dia a gente nem percebe, por, enfim, tormentos da vida. Eu sou uma pessoa que duvida muito da existência de Deus. Mano, o que você está falando? Vou chegar lá, vocês vão entender. Eu sou uma pessoa que duvida muito. E durante esses tempos, eu duvidava muito, vou falar de coração, se Deus estava comigo. Eu falava: Deus, eu chegava de joelhos e falava: Deus, eu duvido que você está comigo, me prova. Eu cheguei nessa oração e falei: Deus, fala comigo, eu rezo todo dia, eu estou todo dia com você, eu vou na missa, cadê você? Me sentia angustiado, eu não sentia Deus. Eu estou falando isso porque eu sei que vocês podem sentir isso, tipo, durante a vida, um tema muito sensível, infelizmente. Muitas vezes vocês chegam em casa, querem muito falar com seus pais: poxa pai, eu tive uma experiência na igreja hoje, sabe? Eu tive uma experiência com Jesus hoje, mas vocês não conseguem falar, vocês não podem falar, porque eles não vivem a mesma realidade que vocês. Vocês não conseguem sentir o que vocês sentem. Eles não estão na mesma vida, querendo ou não, né? E é muito triste. Alguns não entendem, mas eu digo de coração porque é uma coisa que acontece muito comigo. Enfim, todos esses tormentos fazem a gente duvidar. Eu quero contar até testemunho, né? Com a tia Débora, que eu acho que ela nem deve imaginar. Teve um crisma. Teve um crisma que eu tava duvidando de tudo. Eu não, desde servir no altar, eu falei: meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu servi no altar, tem tanto acólito aí que sabe mais, até mais bonito que eu, né? Ali, pra ficar mais bonito no altar. Eu falei: meu, o que eu, Mauro Henrique, tô fazendo aqui? Aí eu falei: meu,
sei lá, tava parando de rezar, já não ia mais pra missa, tava quase querendo mais ir pro crisma. E foi como se fosse a última chance que eu dei pra Deus. E eu vim pro crisma. Aí eu falei, Deus, se você realmente está comigo, poxa, fala comigo, sabe? Eu falava, por algum ato, me dá uma medalhinha, alguém quer me dar uma medalhinha que, digo assim, deixa eu explicar que eu me confundi. Eu sempre falei com muitas pessoas esse vazio que eu sentia, essas dúvidas que eu sentia. E sempre falavam, confronta Deus. Eu faço a mesma coisa, falo a mesma coisa para vocês. Se algum de vocês tem dúvida, fala com Deus. De oração, chega a Deus, estou duvidando. Isso não é heresia. É a oração mais sincera e sinceramente que Deus mais gosta de ouvir. É uma oração sincera. Não adianta nada ficar rezando um rosário, Ave Maria, se meu coração está realmente entregue. Deus quer ouvir o seu coração. Então se você fala, Deus, não estou aguentando mais. Deus, eu não acredito, não estou acreditando. Fala, como relação de pai e filho que realmente é. Vocês são filhos de Deus selecionados. Vocês não estão aqui em bando. Catarina, você é única. Luana, Emily, cada um de vocês é único. O pessoal da etapa, eu esqueci o nome agora, mas cada um de vocês são únicos, escolhidos por Deus. E para salvar o povo. Me veio muito na cabeça agora, quando Jesus perguntava a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Então Cristo está todo dia com vocês. Filho, tu me ama. Filho, tu me ama. E Deus está ali perguntando todo dia para vocês, nos mínimos detalhes. E voltando ao que a Débora estava falando, nesse dia eu estava, quase para chorar, assim, no meio da crisma. Aí a tia Débora, do jeito dela, tia Débora para mim é exemplo de Nossa Senhora, que Nossa Senhora está aqui para mim. Uma pessoa que reflete Nossa Senhora, né? Todo mundo consegue ver isso. Aí eu cheguei aqui, dei oi, né? Doei para todo mundo, né? Oi, tudo bem? Aí a tia Débora chega para mim assim, nossa, esqueci, peraí. Mauro, que bom que você veio. É muito importante que você está aqui. Você não percebe, mas você faz a diferença. Aqui eu fiquei, acho que é isso. E, tipo, na noite anterior eu tava quase chorando, que eu não tava acreditando mais. Aí chega a tia Débora e tá falando um negócio desse. Aí eu falei, tia, você tá doido? Tá ficando gaga já? Nem resta aqui, tipo, porque... Eu tô brincando. Mas nós, como servos, a gente todo dia tá orando por vocês. Todo dia a gente tem gente que se importa com vocês. Além de nós, tem o Cristo, né? Mas vamos lá. Aí eu ficava, tia, mas nem reza, que isso? Tá ficando doida? Mauro, mas você é exemplo. Você é exemplo para todo mundo que está aqui. Desde você ficar quieto no banco, mas você é exemplo. E é isso que eu queria falar para vocês. Não sei se conseguiram muito entender, mas que antes de tudo vocês são muito, muito amados, de verdade. Então o que eu quero dizer? Se eu estava quase desistindo da fé, veio a tia Débora falar comigo. Mauro, eu tô, você entendeu? Desculpa. A Débora nem imaginava isso, é a primeira vez que estou contando. Nossa, eu tenho uma vergonha de ficar expondo assim, uma vergonha, mas tinha no coração de falar. Não estava combinado, gente. Não, eu nem ia falar. Eu posso confessar pra vocês? Eu tava falando rápido, porque eu tava com vergonha no começo. Eu falei, meu Deus do céu, o tempo vai sobrar, mas no final deu certo. E eu acho que é isso. Mas, claro, você tá ficando maluco, você tá falando de inferno, agora tá falando de amor de Deus, que tudo se interliga, como a tia Débora falou. Tudo é um só. Tudo é como Cristo age e como você responde. O catecismo tá escrito, né? O que é a fé? Que é a nossa resposta em meio aos mistérios de Deus. Então, por incrível que pareça, às vezes a gente não percebe, mas Cristo está com a gente. Eu juro aqui pra vocês, gente, parece doideira falar que tem alguém ali com você. Realmente tem. Que no dia a dia, eu acho que quando Satanás não consegue parar com alguém, ele vai remediando. Ele vai desacelerando o processo daquela pessoa de santidade. E eu acho que isso, tenho plena convicção que é isso. Quando ele não consegue acabar com alguém, ele vai postergando. O que eu quero dizer? No dia a dia, a gente tem 1000 problemas, nem se fala quando é semana de prova. Nossa, é horrível. Eu consigo rezar direito, quem dirá estudar, ainda mais que eu sou meio burrinho, né? Não gosto de estudar muito não, e aí é complicado. Então, o que eu quero dizer? E aí vai postergando como, Mauro? Você tá ficando doido? Vai postergando em inúmeras maneiras que a gente nem imagina. Porque, vamos falar aqui, Satanás não é uma figura qualquer, ele era um anjo. Junto com São Gabriel, estava com Deus. Então, se ele estava tentando tentar até Jesus, que era esperto, imagina nós que é meu burro, né? Meu não, né? Se tentava até Jesus, quem dirá a gente que nem reza, não tem uma amizade direta com Deus, não tem uma sabedoria plena para entender e discernir o que é errado e o que é certo. Então, enfim, de tudo isso, espero que vocês tenham
entendido um pouquinho e de verdade. Vocês são muito amados. Eu sei que parece muito clichê falar essas coisas, mas eu acho que não, porque falando meio clichê de novo, o óbvio precisa ser dito. A tia Débora é casada com o Ivan, certo? É claro que eles se amam, com certeza. Mas imagina se eles estão ali só no dia a dia, eles têm a certeza que eles se amam. Mas se não tem aqueles pequenos detalhes de ser amado, aquele eu te amo, uma flor, qualquer coisinha, o amor vai enfraquecer, não vai? Então, nisso que se constitui o amor. Eu tenho convicção, tenho boa certeza na vida que um dia a gente vai morrer e que Cristo nos ama. E Ele está nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Tanto é que uma das propostas da Quaresma, ligando aqui, é justamente a gente estar nesse silêncio para se aproximar mais de Deus. E estar nesse deserto. Eu, falando um pouquinho mais, já passei por muito deserto, muito ruim, mas foi os momentos que eu mais cresci com Deus. E a gente meio que vai e volta nesse deserto. Como eu estava nesses tempos atrás, e a tia Débora chegou e falou pra mim, e foi uma graça. Mas é isso, gente, entenderam? Então tá bom, que bom. Glória a Deus. Silêncio! Não acabou. Falta o principal. Pode passar mais. Vamos falar da São José Maria. Então agora, vamos falar sobre um santo. Ó, gente, fala aí. Que é São José Maria. Alguém já ouviu falar? Hoje é dia dele, São José Maria. E ele nos fala, nos apresenta algumas frases que a gente queria compartilhar para vocês. Eu confesso que eu conheço muito São José Maria Escrivá, mas eu peguei algumas frases que se interligam com a aula de hoje. E uma das frases mais bonitas dele, que é aquela que eu coloquei ali embaixo, que tua vida não seja estéril, se útil deixa rastro. Né? É uma frase, enfim, muito bonita, eu gosto muito, né? Porque não há coisa melhor do que você ajudar o outro, ainda mais na fé. Conheço muitas pessoas que eu pude caminhar um pouquinho na fé, enfim, ver crescendo. É uma coisa muito linda. E esse ser rastro é justamente ser alguém. Porque, como São Francisco dizia, amando o que se é amado. Então, é isso. As benditas almas do purgatório, por caridade, por justiça e por um egoísmo desculpado, podem tanto diante de Deus. Lembra-te delas com muita frequência, nos teus sacrifícios e nas tuas orações. Isso fala muito o que a minha mãe disse, que é pra gente rezar por essas almas do purgatório. Porque elas podem tanto diante de Deus. Quando elas saírem do purgatório, por sua causa, elas vão começar a rezar por você. Então, ele fala, reze pelas almas do purgatório e lembre-se dela nos seus sacrifícios. E essa última frase, há inferno, uma afirmação que para ti é sem dúvida um lugar comum. Vou te repetir, há inferno. Então aqui ele fala, ele nos dá nos dá aviso, né? De que existe o inferno. Ele nos dá a certeza de que existe o inferno. Porque muitas pessoas, o demônio induz muita gente a acreditar que não existe inferno. E a pessoa que não acredita em inferno, pro demônio é lucro. Porque pra que ela vai mudar se ela não acredita em inferno? Então, tomem cuidado, o inferno existe e fujam dele.